Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de redação. Na aula passada nós trabalhamos uma temática e na aula de hoje nós trabalharemos uma outra temática. Por quê, professora? Porque é necessário que vocês produzam redações semanalmente para aperfeiçoar a técnica de vocês. Na nossa aula de hoje, eu trouxe uma análise de uma introdução e, primeiramente, nós iremos fazer uma análise do tema e dos textos motivadores. Então, vamos à nossa aula. Qual seria esse tema, né, professora? E aí, o tema de hoje seria como melhorar a segurança pública no Brasil. É sabido de todos que essa é uma temática que ela está constantemente nas mídias, ela é muito discutida pela sociedade. Então, é importante você compreender quais são os motivos que levam ao aumento da criminalidade, quais são os problemas da segurança pública no Brasil. E aí, na nossa primeira aula sobre segurança, nós iremos trabalhar a temática como melhorar a segurança pública no Brasil. Lembrando que essa nossa aula ela está disponível lá no livro A Prova Enem, o livro número 2, aquele livrinho da capinha vermelha, lá na página 56 e na página 57. Abram o livro de vocês, essa é a proposta número 2. Lembrando sempre que, antes de nós fazermos a leitura dos textos motivadores, é necessário que nós leiamos o tema da redação. Por quê? Porque antes de eu fazer a leitura dos textos motivadores, eu preciso saber qual é a minha intenção. Então, assim, eu vou lá na notinha de rodapé, faço uma leitura do meu tema, depois eu volto e faço a leitura dos textos motivacionais. Lembrando que essa é uma sugestão, não é obrigatório. Se você quiser, você pode fazer a leitura primeiro dos textos motivadores e depois você pode fazer a leitura do tema, como vem colocado lá na prova do Enem. Então, na primeira leitura, que é esse primeiro momento, nós iremos fazer a leitura do tema e nós temos aí: você deverá produzir um texto dissertativo, argumentativo, no qual discutirá o tema como melhorar a segurança pública no Brasil. Para desenvolver o seu texto, utilize os textos motivadores que compõem esta proposta, além de informações que você tenha adquirido ao longo de sua formação. Seu texto deverá ser escrito na norma padrão da língua portuguesa. Selecione, organize e relacione argumentos, articulando-os de forma coerente para defender o seu ponto de vista. Ao desenvolver o seu texto, elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, você vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo pautado naquela nossa primeira aula, que são as 5 competências do Enem. Então, agora nós iremos fazer a leitura dos textos motivadores e fazer uma discussão desse texto. Porque hoje eu trouxe uma introdução pronta de uma redação que alcançou 980 pontos, para que você entenda que não é uma coisa difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, desde que você compreenda a estrutura e como é feito o processo, usando sempre o seu conhecimento, aquilo que você já adquiriu ao longo da sua vida, ok? Então vamos à leitura dos textos motivadores. O nosso texto número 1 é um texto um tanto quanto extenso, porém muito interessante. Ele inicia da seguinte forma: na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito do Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história recente esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma de instituições de administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superlotação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei,
corrupção, aumento de custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e a morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no Brasil. Observe que o texto ele é extremamente rico. Se você for observar, você poderia utilizar alguns desses principais argumentos que foram colocados aqui dentro desse texto como base na sua redação. Você tem um leque de possibilidades. Observe que ele elenca até de forma assim exaustiva a quantidade de coisas que você poderia citar dentro da sua redação. E aí ele fala aqui da superlotação dos presídios, que todos já conhecemos, que é um problema recorrente, não somente no Brasil, como em grande parte do mundo. E se nós formos comparar a nossa população carcerária à população carcerária americana, que é considerada a maior de todos os tempos, eles também têm um problema. Apesar de terem uma estrutura maior do que a nossa e melhor, eles também têm problema com superlotação em presídios. E aí nós temos a questão das rebeliões e das fugas. Nós sabemos que o Brasil enfrenta uma estrutura das penitenciárias, elas são muito arcaicas, elas não recebem a manutenção necessária e é por isso que as rebeliões e as fugas são constantes, porque os prédios estão degradados e não há um investimento público voltado para este setor. Além disso, nós temos aí os jovens que estão em conflito com a lei. Então, assim, nós já temos um problema que antecede da superlotação nos presídios, que são os jovens que estão em conflito com a lei. E fora tudo isso, nós temos problemas com corrupção, que é um problema grave, não somente do Brasil, como da grande maioria, né, do nosso planeta, vamos dizer assim, que é o problema da corrupção. Sem contar também o aumento dos custos operacionais do sistema. Nós sabemos que um preso, hoje em dia, ele custa um valor altíssimo para os cofres públicos. Inclusive, ele custa até mais do que um aluno na rede pública. Então, assim, isso também já gera um problema e um custo. E, além disso, também o problema da eficácia da investigação criminal. São poucos os crimes que conseguem ter, assim, um fechamento, porque, na maior parte das vezes, a investigação ela não é concluída por falta de alguns equipamentos e provas necessárias para concluir aquele processo. Somando tudo isso, né, que temos outros problemas também, nós temos o problema da morosidade judicial, que é o problema da lei, que ela demora muito. Por exemplo, um caso para ser julgado, ele demora muito. Então, às vezes, se você tiver uma condição tanto quanto mediana, você consegue contratar um advogado e você vai responder o processo em liberdade, facilitando com isso que você se sinta sem punição, né? Eu não fui punido, eu estou aqui esperando a justiça fazer o papel dela, e aí eu me sinto tentado a cometer os mesmos crimes novamente, porque eu sei que eu não serei punido. E aí, somando a isso, vamos à leitura do texto 2. No texto 2, nós temos um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, revelou que o Brasil, com 2,8% da população mundial, registrou 11% das mortes por arma de fogo no planeta em 2004. Se você for observar, é muita coisa, né, gente? 11% é um percentual altíssimo. Nós estamos falando de população mundial. Para especialistas, as diferenças regionais deveriam influir no tipo de combate à violência. As capitais e regiões metropolitanas ainda concentram a maior parte dos assassinatos, mas os índices apresentam queda nos últimos anos, graças a investimentos ainda insuficientes em programas como banco de dados, combate à impunidade e construção de prisões. Essas regiões são afetadas especialmente pelo tráfico de drogas. Então, assim, houve um investimento? Houve, porém insuficiente. Houve uma melhora? Também houve. Eles investiram em bancos de dados, aquelas câmeras de reconhecimento facial também, elas ajudam bastante. E também um combate à impunidade e a construção de outras prisões também é um dos fatores. E assim, não sei se vocês perceberam, mas as regiões mais afetadas são os grandes centros, né? Em que há uma aglomeração maior de pessoas. Vamos fazer a continuação desse texto. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o segundo maior consumidor mundial e um dos maiores centros de movimentação de cocaína.
Estima-se que o país consuma de 40 a 50 toneladas de drogas por ano, exportando mais ou menos a mesma quantidade. A Polícia Federal e as polícias estaduais apreendem apenas 15% de toda a cocaína que circula pelo território nacional. Os principais fornecedores do Brasil são a Bolívia, a Colômbia e o Peru. Então, assim, além de tudo isso, nós temos o problema do tráfico de drogas, porque nós temos aí aproximadamente de 40 a 50 toneladas de consumos por ano, e aí nós recebemos de onde essa droga? Da Bolívia, da Colômbia e do Peru, que são aqui próximos a nós, né? E apenas 15% dessa droga é apreendida pela Polícia Federal. Então, assim, é um outro problema, né, que ele tem uma proporção enorme, que nós precisamos combater ainda. Continuando esse texto, que ele é um pouco extenso, interiorização. A partir de 1999, as regiões metropolitanas receberam a maior parte dos recursos para o combate à violência. Foram canalizados recursos federais e estaduais para o aparelhamento do sistema de segurança. Isso dificultou a ação da criminalidade organizada, que migrou para as áreas de menor risco, no interior dos estados. Observe aí que o tráfico ele resolveu migrar para o interior. Por quê? Porque como a segurança resolveu se equipar nos grandes centros, houve um investimento maior, o que aconteceu? Eles fugiram dos grandes centros por causa do aparelhamento e migraram para as regiões em que há uma menor fiscalização, vamos dizer assim. E aí fica mais fácil eles conduzirem esse tráfico. Vamos continuar. A taxa média de assassinato nas capitais caiu 45,7 para 36,6 e a cada 100 mil habitantes entre 1997 e 2007. Por outro lado, as ocorrências em municípios no interior subiram de 13,5 para 18,5 a cada 100 mil habitantes no mesmo período. Então, assim, se eu sei que o município é pequeno, não tem um aparato policial necessário, então, provavelmente, eu vou tirar aqui o foco do grande centro, né, que tem o maior número de pessoas, eu vou migrar para um local em que eu tenha mais liberdade para fazer essas operações, em que não haja tanta polícia e que não haja um aparelhamento da polícia, no caso, para fazer essa fiscalização. Eu preciso buscar meios para facilitar a minha vida, então, eu vou procurar os pequenos centros, os municípios, locais mais afastados, para continuar para dar continuidade ao tráfico, né? Porque é um dinheiro fácil, a pessoa que inicia nessa vida, provavelmente ela não vai querer largar tão fácil. Então é necessário que, além dos grandes centros serem aparelhados, os municípios também precisam ter um olhar diferenciado, porque já que eles saíram dos centros e migraram para os municípios, é necessário que o Estado se volte para os municípios também e a fiscalização comece também pelos municípios. E agora nós faremos a leitura desse infográfico que vai falar sobre o mapa da violência. E um dos primeiros requisitos para que essa violência aumente é a omissão por parte do poder público. O segundo poderia ser a educação precária, porque tudo começa na escola. Se a educação fosse de qualidade, com certeza esse jovem sairia preparado para o mercado de trabalho, haveria condições de emprego, de uma vida mais digna, e ele não precisaria ingressar no mundo da violência, no mundo das drogas, e simplesmente seguiria o caminho correto, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi treinado para fazer. Nós temos aí também a corrupção, nós sabemos que o nosso país ele tem um índice altíssimo de corrupção. Nós temos a exclusão social, que aí nós temos uma grande parcela da população que vive à margem da sociedade. Nós temos a desigualdade social. Nós também podemos falar da desestruturação familiar. Nós sabemos que a maioria das famílias elas vivem de forma desestruturada, às vezes sem uma mãe, às vezes sem um pai, às vezes sem os dois, colocam os filhos na rua para pedir, né, gente? Isso acontece muito. A questão do desemprego, que é altíssimo, as pessoas, às vezes, elas procuram um emprego, mas, assim, de tanto tentarem e não conseguirem, elas ingressam, por exemplo, no mundo do crime por falta de oportunidade. A questão do tráfico, que desde cedo ele fica aliciando os jovens que convivem ali ao redor. As drogas e, por fim, o preconceito. Essas são alguns dos fatores que são responsáveis pela
pelo mapa da violência no nosso país. E agora, né, porque o nosso tempo é um pouco curto, nós faremos uma análise de uma introdução, ok? Vamos à análise da nossa introdução. Essa redação, ela alcançou 980 pontos, tá? E aí, eu trouxe uma introdução, porque o tempo é curto, e aí não daria para trabalhar o texto por inteiro, porque eu deveria trabalhar, no caso, a temática para vocês produzirem a redação de vocês em casa. Então, vamos lá. Ele inicia a introdução fazendo uma citação, né, ao filme Tropa de Elite. Afinal de contas, ele está falando dos desafios da segurança pública no Brasil. Então, ele diz assim, no filme Tropa de Elite, são tematizados, entre outros assuntos, os inúmeros desafios do sistema de segurança nacional. Observe aí que ele inicia o texto, ele faz uma contextualização com aquele filme que eu acredito que grande parte da população brasileira já tem assistido, e aí ele contextualiza o tema com o filme. Isso mostra que ele já trouxe um conhecimento que é dele, uma coisa que ele não precisou, por exemplo, ser uma coisa que ele não conhece, é uma coisa que ele conhece, mas que ele pode utilizar dentro do texto dele. Gente, é uma coisa simples. Não adianta você querer reinventar a roda. Você vai usar aquilo que você sabe. Aí ele continua. Fora da ficção, ele fez aí um comparativo. Eu trouxe uma ideia do filme e aí eu estou falando agora do Brasil. Fora da ficção, no Brasil, semelhante é a realidade. Visto que o pouco investimento no setor supracitado, qual é o setor supracitado, gente? O Sistema de Segurança Nacional. Observe que ele não repete o Sistema de Segurança Nacional. Ele fala do setor supracitado. Ou seja, ele utilizou um argumento, ele utilizou uma expressão aí para não utilizar a mesma expressão Sistema de Segurança Nacional para não se tornar repetitivo. Aí ele continua. Bem como a ausência de uma educação expansiva e qualificada intensificam essa problemática. Aí ele já deu as duas teses que ele vai trabalhar nos dois desenvolvimentos dele. A primeira tese foi, fora da ficção no Brasil, semelhante é a realidade, visto que o pouco investimento no setor supracitado, essa será a tese 1 trabalhada no primeiro desenvolvimento. Existe pouco investimento no caso, em segurança nacional. Por isso que a violência ela é tão alta. Essa questão da impunidade, as pessoas praticam os crimes e sabem que não serão, por exemplo, responsabilizadas porque não tem um investimento apropriado para pegar esse bandido, prender e ele cumprir a pena de forma completa. Porque nós sabemos que existe uma superpopulação carcerária e isso impede que a pessoa, por exemplo, cumpra uma pena inteira, sem contar que isso gera um gasto muito alto para o Estado. Então, assim, ele cumpre geralmente uma parte da pena e a outra parte ele cumpre em liberdade, ou então ele utiliza uma tornozeleira eletrônica e vai ser um monitorado, correndo o risco de cortar a tornozeleira e fugir também. A tese número 2, bem como a ausência de uma educação expansiva e qualificada. Então, essa é a nossa tese número 2, é o que eu vou trabalhar no meu segundo desenvolvimento, que é a segunda tese, que, assim, se houvesse realmente um investimento em educação e ele fosse pleno e ele fosse expansivo, ela fosse de qualidade de fato, esse jovem sairia apto ao mercado de trabalho e aí esse mercado ele tinha que estar pronto para receber esse jovem, né? Porque o que acontece é que as pessoas se frustram, elas terminam os estudos, não têm mercado de trabalho e aí algumas vezes elas migram para o mundo do crime. E aí, por último, ela diz, logo, cabe compreender os fatores a fim de reverter esse cenário. E aí ela fecha com chave de ouro, que ela faz um fechamento do parágrafo, e essa foi a introdução. Se você observar, ele não utilizou nenhuma palavra rebuscada, ele não fez assim nenhuma citação, analogia, alguma coisa assim esdrúxula que ninguém conhece. É uma coisa simples, ele utilizou um filme que ele conhece, que cabe perfeitamente no tema, ele trouxe duas problemáticas que é conhecida de todos, e aí ele fez um fechamento do parágrafo. Se você observar, gente, não tem assim uma coisa de outro mundo, porque algumas pessoas têm um bloqueio na hora de fazer a escrita de um texto. Ai, professora, eu não sei escrever uma redação, eu não sei como começar. Assim, gente, não é difícil, né? Existem diversas formas de iniciar, mas se você não tiver, por exemplo, uma estrutura, se você não tiver o hábito da escrita, dificilmente você vai conseguir escrever um texto. É porque a prática vai fazer com que você aperfeiçoe. Então, você faz uma leitura, por exemplo, de uma introdução como essa, você já sabe que você pode iniciar fazendo uma citação de um filme, você pode fazer uma citação
de um dado histórico, e aí você anexa a sua tese, a tese 1, a tese 2. Se você quiser utilizar 3 teses também, lembrando que o texto tem 30 linhas, então tem que respeitar essas 30 linhas. E aí, por último, você faz um fechamento do parágrafo, e aí no parágrafo seguinte você desenvolve, e aí desenvolve novamente, e aí depois você faz a sua conclusão. Se você começar a treinar, se você começar a escrever, você vai descobrir que isso não é difícil, isso é fácil. Mas é preciso que você treine, porque se você não treinar, você nunca vai aprender. E aí o treino vai aperfeiçoar a sua técnica, e aí de tanto você ler as prontas e tentar fazer a sua, você vai descobrir que você vai se tornar um aluno nota 1000, aquele aluno que brilha, que tira a maior pontuação. E aí eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que vocês tentem fazer uma redação com essa temática. E aí eu espero também que vocês reprisem as aulas anteriores, acessem as nossas plataformas e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!